Estamos de volta com o segundo bloco do Ciência e Pesquisa de hoje, conversando com muita honra com a engenheira civil Joana Tenfenwarmering. Você poderá rever essa conversa nossa no blog, cujo endereço aparece aí na sua tela, e enviar perguntas a essa jovem engenheira no e-mail ciência.pesquisa.br. Engenheira Joana, nós falávamos do teu projeto sobre execução de contrapisos, né? O que tu verificou durante o momento em que fazias a tua pesquisa bibliográfica, enquanto elaboravas o teu trabalho, o que te chamou a atenção como engenheira civil? Alguma coisa? Assim, o principal foi o descaso com a produção de contrapisos, né? Porque ele gera o custo. Eu até, inclusive, teve essa pergunta, qual a relevância que os engenheiros consideravam de que a produção de contrapisos teria na obra, no custo total da obra. E a maioria respondeu que a influência seria baixa. Pois é, engenheiro. E agora me diga uma coisa, a execução de um contrapiso, tá, num local, por exemplo, de onde existe um PI acima de 4 ou 4, né, onde existe trânsito e tal, se ele não for adequado, quais seriam os danos para aquela edificação? Bom, descolamento, ou rachaduras, né? Rachadura. Ele não vai resistir, né? Ele tem que ser, ele vai gastando. Isso. E o que te leva a pensar, por exemplo, da não preocupação da maioria das pessoas entrevistadas por ti com como deveria ser essa preocupação com o contrapiso? Por que eles não têm essa preocupação mais? Porque o custo, coisa parecida. Na verdade, ele é levado assim, não é uma etapa que tem que ser feita, mas que não há um controle, nada, né? Porque, assim, a produção de contrapisos, por exemplo, numa casa, ela não vai fazer muita diferença. Mas, em geral, a espessura do contrapiso ela deveria ser de 3 a 4 centímetros. Certo. Essa aí é a espessura que a teoria, que a bibliografia remete. Isso. De 2 a 4 centímetros, dependendo, claro, do tipo de contrapiso, né? Mas do aderido, que é, em geral, o mais utilizado. Certo. E na produção, quando vai para a obra mesmo, ele chega a 10, 11 centímetros. Então, num edifício de muitos pavimentos, isso acaba agregando valor, acaba agregando peso. E valor também de produção, porque aí a instalação hidrossanitária, é o contrapiso que esconde, muitas vezes ela é mal feita e vai uma camada mais espessa, ou então a laje que não é bem regularizada. Isso são tudo processos que vai acumulando e acabam causando um problema futuro para alguma edificação. Sim, principalmente de custo, assim, né, que poderia ser racionalizado. Mas, engenheira, você me disse que a norma prevê entre 2 e 4 centímetros de contrapiso para uma edificação normal, digamos assim, né? E você disse que geralmente eles usam de 10 a 11 centímetros, é isso? Chega a 10, 11 centímetros para esconder tubulação, para esconder desníveis da laje. E como é que deveria ser feito de acordo com as normas da engenharia civil, um piso? Teria que ter já previsto, né, um controle de produção para que a laje seja bem regularizada. Certo. E aí toda essa tubulação, tudo isso fica embutida na própria laje? Muitas vezes é o contrapiso que esconde. E aí a espessura fica muito maior, né? Puxa vida, o fato de o contrapiso esconder essas tubulações e coisas e tal, pode trazer quais problemas ou obstáculos futuros? Bom, é mais em relação à espessura mesmo, né? Aí o custo. Porque aí tu não pode colocar uma espessura muito grande num local, tu vai ter que passar no pavimento inteiro. Agora, uma pergunta. O engenheiro civil, quando ele elabora um projeto, e um arquiteto também para edificações menores, né? No projeto não existe uma preocupação, ou seja, alguma definição do contrapiso para aquela edificação? Em geral, não. Ele aparece no projeto, lá, contrapiso, mas não existe o como produzir. Existe apenas o produto final, na verdade. E a norma prevê o quê? Que seja feito projeto específico, contando com material, que é para ser utilizado,
o traço, o tipo de produção, o tipo de aplicação, compactação, cura, coisas que através da pesquisa deu para ver que não é utilizado, assim, a maioria das... Engenheira, a partir do momento que você concluiu o teu projeto, teu TCC, né? O que tu, como engenheira, como jovem engenheira civil que está indo para a sociedade do trabalho, o que tu pensou a respeito da nossa realidade relativamente à questão da fabricação ou da produção do contrapiso nas edificações aqui da nossa região? Eu acho que poderia ser investido mais, assim, mini cursos ou de repente palestras para alertar mesmo, para chamar atenção para essa, que é uma atividade importante. Ela tem muito a ver com o padrão final, porque tem a ver com revestimento, tem a ver com isolamento acústico. E quem poderia fazer, engenheira, esse tipo de trabalho junto aos trabalhadores da obra, de uma obra? Esses minicursos, essas orientações, isso, quem poderia fazer isso? De repente a universidade, ou instituições de ensino aqui da cidade mesmo. E os próprios principalmente engenheiros? Com os engenheiros. Acho que alertar os próprios engenheiros para chamar atenção para a produção de um projeto, para ter mais atenção para isso. E esta não preocupação, por exemplo, ela é resultado de quê? Por exemplo, por alguém considerar o contrapiso como algo não tão interessante para a construção? Acho que é bem em relação a isso mesmo. Porque até mesmo, né, eles responderam que é de baixa relevância. Então eles não consideram como uma atividade importante. Simplesmente ele tem que ser feito, mas não... Olha que interessante isso. Nós vamos começar, Joana, no último bloco, engenheira, falando exatamente desta frase, não é? O fato deste elemento da construção, o contrapiso, ser considerado por grande parte dos entrevistados como de baixa relevância, diferentemente daquilo que prevê a literatura. Vamos fazer isso então? Vamos. Estamos conversando com muita honra com a engenheira civil, laureada, que teve um TCC laureado na nossa universidade, a engenheira civil Joana Tenfen-Warmering. Você poderá rever essa conversa nossa no blog, cujo endereço aparece na sua tela. Enviar perguntas à engenheira Joana no e-mail ciência.pesquisa@unicef.br. 3 minutos e já voltamos.